Salve, salve galera nerd, salve, salve galera nostálgica, Serjão na área e Pedro Biblioteca. Galera, a gente vai trazer uma análise agora de 3 episódios de Pinguim. E pessoal, desculpa antes de terminar o Serginho pela demora dos 3 episódios de Pinguim, que a gente estava meio enroladinho. É verdade. Produzido pela Max Video, a gente vê a história, o surgimento do Pinguim. Sim. Pinguim, pra quem não sabe, é um dos vilões do Batman, galera. Isso mesmo, pessoal. A gente já fez a análise do primeiro episódio, vocês podem conferir, e agora a gente vai começar pela parte. A gente continua na parte onde o corpo do irmão dela foi mostrado, né, basicamente, e a gente descobre basicamente que o Pinguim ainda está fazendo acordo com a outra família, com a família dos Marconi. Para vocês entenderem, a família dessa garota, da vilã que está se aliando ao Pinguim é dos Falcone. Então ele está fazendo essa aliança com eles e basicamente eles planejam um assalto de algumas drogas. Aí eles basicamente começam com esse assalto e, cara, a gente vê dá uma merda porque os caras mandam o Pinguim pra frente e acontece isso. Sabendo disso, o Pinguim, ele planeja fazer o quê? Entregar um traidor. Por quê? Porque ele chega num ponto onde a mulher dos Marconi chega e fala: olha, nessa brincadeira que você fez, um dos meus homens foi preso. Eles são levados até uma casa onde está tendo uma festa, onde estão meio que... é o funeral do filho mais velho dos Falcone, no caso, que a gente vê no primeiro episódio. Então a gente vê isso, eles descobrem isso, prendem esse cara e o Pinguim quer denunciar um dos líderes da família para eles matarem ele, mas faz isso. Só que o que acontece? Ele deixa as joias na mão daquele garoto, do aliado dele, só que o garoto trava, ele não consegue botar a joia dentro do carro, e além disso vem os guardas atrás dele. Quando os guardas vêm atrás dele, o Pinguim, ele avisa pro Pinguim que não deu para fazer isso. É onde o Pinguim tem que usar um outro recurso que ele tinha nas mangas, né? Que era o quê? Matar o cara que estava preso lá no porão. Sim, ele mata o cara com a facada, preso no porão, como o Serginho falou, e ele bota essa faca suja de sangue dentro do bolso do guarda-costas da garota. E o cara executa ele. E aí ele começa com isso, manipular ela, falando: olha, a pessoa não confia em você, eu confio, não sei o quê. E ela fala, sempre batendo nessa tecla: você me ferrou, você me ferrou, você me ferrou. Ele não sabia, você me ferrou. E termina basicamente o segundo episódio desse jeito. Aí a gente já vai pro terceiro episódio. Esse terceiro episódio a gente tem um flashback do garoto, onde a gente vê o ataque que fez o Charada. No caso, as explosões que acontecem e você vê que o garoto tinha uma família até boa, né, Serginho? É verdade. A gente vê que é bacana, que mostra um outro lado do filme The Batman, né? Mostra Sim. um outro lado da explosão. Ali a cena é muito marcante. Sim. Galera, só uma colocaçãozinha que eu vou botar aqui. A Max produziu com excelência essa série. Concordo. Talvez se fosse produzida pela DC não seria tão boa assim, né, Pedro? Sim, mas a Max é da DC, então... É uma coisa só. Mas só para colocar. E também, Pedro, esse terceiro episódio, já vamos falar do quarto, galera, esquecemos de falar, tem spoiler, né, Pedro? Sim. Então a gente vê basicamente essa explosão, onde pega a família do cara, porque ele estava na parte de cima com a namoradinha, mas a enchente pega o par e você vê que acontece isso. Eu esqueci de falar no outro episódio que o Pinguim deu uma chamada nele, botando ele para ser enterrado com os cadáveres. Ele falou: ó, na próxima, meu filho, acabou. É verdade. E aí o que acontece? Aí a gente começa a ver o flashback dele. Ver esse flashback, aonde a gente começa também a ver a garota, a Falcone, a herdeira dos Falcones, a conversar com o Pinguim sobre uma droga que ela está produzindo, que é nova, que o irmão dela falou. E ela vai lá e mostra pro Coringa que é uma droga que vem de um cogumelo. Lá em Arkham, onde ela ficou presa, né? Sim. Injustamente, isso a gente vai ver só no próximo episódio. Daqui a pouquinho. Lá eles recebiam um tratamento com essa droga. Então,
é uma droga derivada de um alucinógeno, então o irmão visionário, junto Sim. com ela, viu que poderia desenvolver uma droga daquele estilo ali para ganhar muito dinheiro. Só que aconteceu um pequeno detalhe. Eles abriram um bar, eles foram até a Trinity, que é a máfia japonesa, e eles fizeram acordo lá dentro, tanto que a gente vê uns detalhezinhos que é bem interessante. Ele, olha, quando meu pai morreu, eu estava dançando no túmulo dele, outro cara também. E ela, porque o pai era inimigo dessa família, no né? quarto episódio é muito mais bem explicado isso, a gente vai dar um foco muito maior. E aí termina nisso e o Pinguim vai para trás e conversa com ela, um sucesso absurdo, a droga funciona, né? Eles estão vendendo lá e o garoto está com a bolsinha, mas ele também está preocupado porque ele tem uma namoradinha que quer ir embora da cidade, mas ele decide não ficar, ele não decide ficar na cidade, porque ele sabe que talvez se ele sair da cidade ele não vai conseguir nada. É verdade. E aí ele decide ficar nisso, ele pega o carro, vai até o ponto de ônibus da menina e fica esperando até ela ir embora. Só que nesse momento aparece um carro, ele tá de volta, o garoto tá voltando, aparece um carro da família dos Marcones. E a mulher dele chega e fala, Pinguim, seu traidor miserável, a gente vai acabar com você, porque você nos traiu. Nesse ponto, a garota não entendeu o que aconteceu, eles iam matar os dois, até que o garoto chegou e deu uma porrada. Matou um dos capanga e conseguiu resgatar o Pinguim. Isso. E aí a gente vai embora e termina o terceiro episódio, no caso. E aí a gente vai entrar no quarto episódio, aonde a gente vê o desenvolvimento da menina. Ali a gente começa a conhecer a história dela. O que acontece? Ela pequena, ela vai no quarto, ela vê a mãe enforcada, entendeu? Só que ela fica apavorada com aquilo. Aí entra o pai dela, né? Sim. E abraça ela. Ai, meu Deus, ela não devia ter feito isso e coisa e tal. Mas a gente vai ver mais à frente o que acontece, né, Pedro? Sim. Sim, a gente vai ver aqui não bem isso que acontece. A gente vê basicamente, antes de ela ir para a prisão de Arkham, no caso, que é uma prisão da série total do Batman. E, cara, a gente vê que ela era tipo a menininha perfeita da ela família. Era uma menina perfeita. Era a princesa da Disney. E era mais cotada para assumir a máfia também, devido à sua inteligência Sim. E ser muito articulada. Porque também o irmão era um merdeiro. É verdade. Porque todos esses caras de máfia, o irmão é um merdeiro, cara. Até no Sun King. É verdade. Então, assim, ela era perfeita nisso, só que até o momento, porque ela fazia muita caridade, muita coisa, e ela tinha quem como motorista? O Pinguim. O Pinguim era o motorista. A gente lembra até a roupinha do Pinguim, lembra até o Pinguim clássico, mais um pouquinho. E aí, cara, numa dessas caridades, ela veio uma jornalista e falou, ó, umas 9 mulheres morreram. Preciso da sua ajuda, porque você tem uma coisa que ajuda essas mulheres e tal. Porque o que fez ela criar essa ONG para ajudar as mulheres vítimas de suicídio, né? Sim. Foi porque ela perdeu a mãe dessa forma. Sim. Só que essa advogada, na verdade, essa repórter, é uma repórter investigativa que trabalha ajudando a polícia, traz para ela que todas as mulheres estão ligadas à boate que o pai tem. Sim. E todas as mulheres tinham a unha suja de sangue, da forma que a mãe foi assassinada, né, Pedrão? E aí ela começa a teorizar que talvez quem fez isso foi o próprio pai. Foi a mesma pessoa. Ela ainda não concluiu que ainda tinha sido o pai. Sim. Só que tem um problema. O Pinguim, vendo ela conversando com essa repórter, ele vai lá e fala com o pai dela. Ó, ela tá falando com a repórter. Isso pode ser prejudicial para a máfia. Realmente. E aí ele chama ela pra lá e começa a conversar e fala que não podia, que não sei o que, blá 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 blá. E aí ela começa a contar sobre o dia que ela encontrou a mãe enforcada. E ela começa a ver a mão do pai, a mão da mãe, começa a juntar as peças. Ela viu que a mão da mãe dela, a mão do pai estava arranhada, marca de arranhão. Sim, e a mãe da mãe estava sangrando. Então ela deduziu isso tudo e falou, foi você. Só que esse foi o pior momento que ela tinha que ter feito isso. Foi, porque o pai, o que o pai fez? Jogou as mortes pra cima dela. Ele acusou ela de maluca, jogou... Comprou todo um sistema, incluindo os médicos psiquiatras, né, Pedro? Todo mundo.
Ele comprou todo mundo e fez parecer que ela matou. No primeiro episódio, quando ela volta de Arkham, a gente pensa que ela é a psicopata que matou as mulheres, mas não, ela foi presa injustamente. Só que aí começa o surgimento de uma nova vilã. Assim, ela é jogada dentro de Arkham. No momento, no início, eles falam: você aguenta por 6 meses, que depois a gente vai conseguir uma limiar para tirar você daí. E aí, o lugar ficou uma merda, porque ela não consegue. E não foram só 6 meses, foram 10 anos. Não, pro começo foi 6 meses, mas quando passa os 6 meses e ela tá mesmo mal, eles falam: o juiz negou o que a gente ia fazer, não dá. E aí foi 10 anos, no caso. E ela começa, nesse ponto, ela chega até a matar uma garota, no coisa, usa a droga e daqui em diante ela muda totalmente, da água pro vinho. É verdade. Sabe por que ela mata essa garota? Porque ela na mente dela, e eu acho que realmente aconteceu, ela achava que aquela garota foi contratada para monitorar ela lá dentro. Eu acho que não era. Eu acho que era a mente dela já oscilando nesse ponto. Porque tinha uma menina lá que eles botaram mesmo pra atacar ela de propósito. Foi. Tanto que ela acaba se matando a menina. Mas assim, o guarda, um dos... Essa colega de quarto do lado, Pedro, eu teorizo que ela foi contratada mesmo. Não, mas, Sérgio, os 2 médicos eu sabia. Tanto que eu acho que não é, sabe por quê? Porque um dos médicos se apaixona por ela, e a gente vê claramente que ele tá apaixonado. E ele acaba pedindo para sair de lá. Isso, ele não sabia de nada. Então, só um médico central que sabia. É o principal, né? O chefe lá. Então, eu deduzo, você pode tomar essa opinião do Serginho, que não era. Só que como ela já estava começando a entrar na maluquice, nesse ponto, mas vamos e viemos. Ela acabou fazendo isso. Vamos e viemos. Ali gerou uns traumas para ela. A gente vê que ela desenvolve uma síndrome do pânico. Sim. Mas ela é um personagem muito lúcido dentro desse drama. Sim. Então ela desconfia das coisas tudo certinho. Sim. Então essa parte que ela desconfia dela, que ela fala: por quê? Porque você foi contratada por ele mesmo para me vigiar, para me saber se eu estou bem ou não? E quando ela mata essa mulher, ali realmente, Pedro, ela deixou de ser aquela menina para se tornar uma grande vilã. Porque no final a família inteira ainda está na casa, se reunindo. O que ela faz? Ela pega uma das filhas de um dos casais, leva para um lugar de jardim. E ela deixa a criança dormindo com ela lá. Quando ela volta, você vê a casa inteira, todo mundo, menos uma pessoa, todo mundo morto. Menos uma pessoa. O conselheiro, que ele é chamado, no caso. Por quê? Porque ela sozinha, ela não teria credibilidade para tocar os negócios dela. Então ela deixou esse cara vivo para usar ele como marionete. Sim, isso. Como marionete. Porque o cara era o segundo na hierarquia da máfia. Se eu não me engano, o irmão da mãe dela, né, Pedro? Sim. E, no caso, ela mata todo mundo com um gás. Um gás tão letal que ninguém percebe isso. E ela tira a criança porque ela sabia que ia acontecer aquilo. É verdade. Então, no final, agora é o momento de começar a guerra. Ela vai atacar os Marcones e vai provavelmente querer se vingar do Pinguim. Do Oz, que é o Pinguim. Então a gente está vendo o início da pancadaria começar nesse episódio. Galera, a série O Pinguim, produzida pela Max, é muito boa. Aconselho vocês a ver. Sim. Ali toca a origem do verdadeiro vilão. Só que eu aconselho ver quem tem mais de 16 anos. Essa série é pesada. É uma série pesada, mas é uma série muito boa. Quem curte filme de máfia vai adorar. Sim. Você não vê alucinações, coisas extraordinárias. Você vê uma construção de um bom roteiro que está sendo caracterizada ali na hora. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, ativa o sino, dá aquele joinha, se puder, compartilhe. E vem para os comentários, vem resenhar com a gente que a gente vai estar respondendo vocês lá. Obrigado, valeu.